7h15, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, agora para conversar com o Jackson Santos, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui do município de Caicó. Jackson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. A gente já tratou aqui em outra ocasião sobre essa questão da importância, por exemplo, de quem abre um chafariz, né? Aqui em Caicó, regularizar o seu negócio, né? Como é que está esse processo? Olha, estou aqui novamente para tratar dos chafarizes, né? A gente está finalizando um mapeamento, né? Que é um trabalho técnico-científico que eu tenho buscado realizar, pois a gente precisa ter uma situação amostral, ter uma amostra de quantos chafarizes nós temos em Caicó para que a gente faça uma média e a gente comece a enxergar a realidade de Caicó por zona, né? Por zona, e se tem mais na comunidade, mais carente, se tem mais próximo ao centro. Então eu quero ter essa visão. E mesmo com o mapeamento sendo feito, a gente já começou a fazer as inspeções sanitárias padrão. Que aí a gente já chega com pós-inspeção, assinatura de preenchimento de termos, dá prazos para que essa pessoa ela se regularize, e aí a gente já está, desde esse início de agosto aí, que a gente já está fazendo esse trabalho de inspeção sanitária propriamente dita. Ou seja, o município dá todas as chances da pessoa se regularizar. Fechar o estabelecimento é a última etapa. Fechar o estabelecimento é a última etapa, que a gente nunca quer que aconteça, e por isso que eu estou aqui, para que não que o chafariz, instalar um chafariz não seja algo romantizado, não seja algo passado de forma tão simples, que não é simples. Eu quero vir passar a mensagem que é um negócio complexo, pois mexer com água é mexer com um produto de alto risco, né? De alto risco microbiológico, do ponto de vista microbiológico e físico-químico, que pode afetar a saúde humana, né? Um risco sanitário. Agora, quais são, lembrar que a gente está aqui falando aqui, gente, dos chafarizes, são aqueles, está muito na moda hoje, né? Aqueles chafarizes onde você vai lá, bota uma moeda, aí enche o vasilhame d'água, né? Leva para casa. Estamos falando desse tipo de chafariz, é isso? Perfeito. Hoje em Caicó, de acordo com o levantamento, nós temos quantos equipamentos daquele tipo? Olha, nós vamos ter, só na Zona Norte nós mapeamos 8, né? Por exemplo. Então hoje nós temos uma realidade que estamos com mais de 30 chafarizes. Todos regularizados? Ainda não. Alguns deram entrada, né? Uma empresa, ela deu entrada em 13 chafarizes, né? Que estão na cidade. E aí esses sim, que só faltam ser realizada a inspeção sanitária em loco. Mas toda a documentação já está toda completa, trouxeram a documentação completa. Pelo que a gente vê externamente, vai passando para as outras inspeções e passa na frente de um desses chafarizes, está na estrutura que a portaria número 5 de 4 de março pede, né? Então, assim, nós já temos algumas empresas já se movendo bem para que tornem o negócio deles regularizado. Quem é que tem a obrigação de registrar o equipamento? É a pessoa que está lá administrando ou é a empresa, por exemplo, quem fornece a água? É um administrador, seja esse administrador sozinho, que aí eu queria mostrar que eu sozinho fica inviável o negócio para montar um chafariz, porque eu tenho que pagar um responsável técnico, seja eu sozinho ou seja o empresário por trás de uma empresa de água que fornece a água para um chafariz, ou seja, esse chafariz ele seria uma filial, uma espécie de filial dessa grande empresa de água. Entendi. E essa questão do responsável técnico seria, por exemplo, o principal item da regularização? De acordo com esse tempo que passou, daquele tempo que eu vim aqui falar sobre chafarizes, eu elenquei o responsável técnico como o papel mais importante. Por quê? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de entender a importância do responsável técnico, que é o profissional, seja ele nutricionista, farmacêutico, engenheiro de alimentos, técnico de alimentos, biólogo, químico, profissionais responsáveis por cuidar do controle de qualidade dessa água, do ponto de vista microbiológico e físico-químico, para que ofereça uma água mais saudável possível para o consumidor. Não adianta o consumidor comprar uma água barata e essa água oferecer qualquer mínimo risco sanitário.
E, inclusive, essa questão da presença do responsável técnico tem sido a principal barreira que vocês têm encontrado nas fiscalizações? Sim, sim, com certeza. Porque assim, a gente tem chegado e a portaria foi lançada em março, mas desde maio que eu venho fazendo reuniões com os empresários, eu venho recebendo as pessoas, e aí o ponto-chave é o responsável técnico. A gente não está vendo os laudos dos parâmetros de qualidade da água, de acordo com a Portaria Nacional de Potabilidade da Água, fixa nos chafarizes. As empresas têm que entender que os chafarizes são pontos que precisam de alvará sanitário, que precisam de cadastro, que precisam de responsável técnico, porque a água que sai do poço, se ela sai limpa e ela se mantém limpa no carro-pipa, isso não quer dizer que ela vai se manter limpa no chafariz. Ela só sai limpa do poço e do carro-pipa porque tem um responsável técnico para olhar essa água nesses dois locais. Então, naturalmente, tem que ter um responsável lá no chafariz, porque qualquer sujeira, qualquer biofilme formado no reservatório de água do chafariz compromete a sanidade da água. Jackson, vocês vão dar um prazo para que essa regularização ela aconteça para que vocês possam realmente começar a fiscalizar, e se for necessário, que a gente torce para que isso não aconteça, até punir quem não cumprir com essas exigências? Olha, Marcos, nós vamos fazer a inspeção padrão. Como é que funciona a inspeção padrão? É feita, aplicado o checklist que a gente recebeu do Estado e adequou algumas coisas, né, pouquíssimas coisas, simples. Faz a inspeção, os fiscais, eles vão ver se tem adequações a fazer. Se não tiver adequação a fazer, a pessoa recebe o alvará sanitário e pode ir na tributação retirar o alvará de funcionamento. Lembrando que sem alvará sanitário, hoje em Caicó, a pessoa não retira o alvará da tributação de funcionamento do estabelecimento, porque é um estabelecimento. Se tiver adequação a fazer, de forma legal, a Vigilância Sanitária Municipal ela dá um prazo de 15 a 30 dias para que essa pessoa se regularize. Ela não se regularizando, infelizmente o fiscal ele vai preencher o termo de interdição do estabelecimento. Para quem está em casa nos ouvindo e tem um estabelecimento, tem um chafariz, né, está inclusive se sobrevivendo, sustentando sua família através de um empreendimento desse. O que é que ele tem que fazer? Procurar quem para se regularizar? Procure primeiro a vigilância sanitária para saber, ficar por dentro de quais documentos precisam ser apresentados. Pois assim, eu sou uma pessoa bem franca e eu faço questão de mostrar que não é um investimento simples, não é um negócio simples de se manter. É complexo, porque se a pessoa for colocar um chafariz e ela não tiver condições de manter um responsável técnico, o negócio não vai dar certo, porque o responsável técnico ele não vai receber uma quantia pequena de dinheiro, ele não vai receber um salário muito pequeno, porque o dinheiro que se ganha no chafariz, isso aí não sou eu que estou dizendo, são os próprios empresários que me falam, o dinheiro que eles ganham mensalmente no chafariz não dá para pagar o responsável técnico. Então, assim, para abrir um negócio como esse, os empresários estão se unindo. Estão pegando uma grande empresa tradicional e estão com filiais ligadas a essa empresa maior. É assim que os chafarizes estão se mantendo. Porque alguns conselhos profissionais permitem que esse responsável técnico dessa empresa, ele pegue mais de um chafariz. Existe essa flexibilidade, por exemplo, o CREA. Um engenheiro de alimentos, ele tem uma flexibilidade por parte do seu conselho que permite que ele explore mais de um chafariz sem ter nenhuma penalidade do conselho. Não havendo penalidades do conselho, a Vigilância Sanitária não se opõe a nada. A gente só quer o documento de ART, de que a empresa está ligada ao conselho e de que esse profissional ele é ligado ao conselho e está prestando serviços de responsabilidade técnica sobre esse estabelecimento. Onde essas pessoas encontram a Vigilância Sanitária aqui em Caicó? Rua, sempre me passa branca, a gente se mudou há pouco tempo, Rua Major Felipe, mas é ali na calçada da Clínica Fácil.
Pronto. Ao lado, quem é mais antigo, que tem conhecimentos aqui no ali por centro. trás do banco, por trás do Hotel Regente ali? Isso. Certo. Ao lado da casa de Binha Torres. Pronto. Vizinho à casa de Binha Torres. Outra coisa... Rua Manuel Felipe, perdão. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Tassiano, ele quer saber o seguinte: quais são os técnicos, os profissionais que podem responder pelo chafariz? Biólogos, nutricionistas, técnico em alimentos, engenheiro de alimentos, químicos, farmacêuticos, todo profissional que tem a capacidade de responder e fazer um trabalho de controle de qualidade da água. O nosso amigo Luiz Henrique está aqui só informando que o técnico industrial também pode responder pelo chafariz, né? Sim, se ele tiver essa capacidade de tratar com água, de trabalhar com água, porque trabalhar com água, lembrando, tem que ver toda a parte microbiológica, fazer as análises microbiológicas, porque a água é um alimento que é passível de contaminação por bactérias, protozoários e vermes, né, e outros parasitos. E além disso, a água ainda pode ter metais pesados, compostos químicos que são nocivos à saúde humana. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte: pergunta aí ao Jackson, como é que a gente deve proceder quando coloca a moeda e a água não vem? Não, segundo a nossa ouvinte aqui, aconteceu inclusive com ela, diz que não tem ninguém no local para resolver. Perdeu, inclusive, perdeu a moeda e também perdeu a água, né? Inclusive tem duas perguntas nesse sentido. Outra pergunta aqui é do mesmo jeito, né? Pergunta para ele o que fazer quando o equipamento não é acionado, quando se coloca a moeda. E aí? E aí que eu vou dar não é um conceito de vigilância sanitária, mas que a pessoa procura o Código de Defesa do Consumidor, né? Se procure o número que tem lá, o contato, né? E insista naquele contato que tem lá, porque tem empresa aqui que a gente recebe a gente da vigilância muito tranquilamente. Assim, a gente liga, tá lá no Samanaú, aí tem uma pessoa que é por essa empresa em todos os chafarizes. Então ela vai de onde ela tá até a gente. Então, quando isso não acontece, o cliente, né, o consumidor não pode ser prejudicado. Ele vai procurar o Código de Defesa do Consumidor. E é importante, aliás, acho que é essencial que se tenha, inclusive de forma bem legível, o telefone do contato do dono do equipamento lá no próprio equipamento, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, Marcos. Isso é uma das exigências também da vigilância? A gente exige também, básico, né? Porque aí é a manutenção técnica, né? A pessoa acontece também de alguma sujeira, a pessoa tem que estar passando de chafariz em chafariz para manter a limpeza até. E aí esse chafariz tem que ter as adequações que eu expliquei na última vez que eu vim. O dispenser tem que estar protegido em uma câmara, né? A torneira não pode ficar voltada para a rua, tem que ter uma câmarazinha com uma portinha. Tem que ter um layout específico, não pode indicar tampa. Se a gente, agora nesse momento que a gente está começando a fazer, não mais só mapeamento, mas inspeções, a gente vai começar a apreender tampas. Então, assim, empresários do ramo de chafariz, nós vamos começar a preencher os termos de apreensão de tampas, porque a tampa é proibido. E desde maio que eu venho discutindo isso, né? Então, a tampa não pode porque configura invase. O cliente, ele que se responsabilize por levar a sua tampa. O cliente, ele tem como comprar tampas em supermercado, em lojas que vendem esse tipo de material, e o cliente se fazer uso das suas próprias tampas. A empresa não pode ceder porque configura invase. E a água de chafariz não é água nem adicionada de sais, nem mineral, portanto, não é uma água de invase, é uma água potável proveniente de uma solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos. É uma pergunta que não tem nada a ver com o que ele está falando hoje. Quais são os planejamentos que eles têm para melhorar a limpeza aqui da Praça da Alimentação, que é muito suja, em alguns quiosques que são a olho nu mesmo, a gente vê a sujeira, onde tem muita barata e às vezes os gatos pegando rato. Como é saúde se cuidar da água, também é saúde se cuidar da parte que mexe com a alimentação, né? E aí, Jackson? Bom dia ouvinte. Muito boa pergunta. Não, ela tem tá coberta de razão. A água é alimento igual aos alimentos que vendem na Praça da Alimentação. Lá na Praça da Alimentação foi o seguinte: a gente estava esperando a Caerne e a infraestrutura fazerem um trabalho de limpeza da caixa de gordura, da parte de saneamento que envolve a praça. Foi feito.
E aí nós estamos já nos programando para ir fazer as inspeções nos estabelecimentos da praça de alimentação. Agora falta essa etapa. Eu creio que esse problema de ratos e baratas era proveniente muito dessa questão que tinha uma caixa de gordura entupida por muito tempo lá. E aí agora houve essa solução da Caerne com a infraestrutura, e agora a gente tem como fazer o trabalho de inspeção sem se preocupar numa caixa de gordura entupida, por exemplo. Ok, tem mais pergunta aqui, bom dia. Então acontece, o cliente, né, o consumidor não pode ser... Bom dia. O daqui da Nova Descoberta já engoliu uma cédula de R$2 da gente e não saiu água e a nota ficou, não voltou. É mais uma reclamação de que o dinheiro entra e a água não sai. Né? Mas aí eu espero que os empresários das águas estejam ouvindo isso, né? Porque, assim, isso aí é um problema de direito do consumidor, né? A questão do direito do consumidor. Ele não pode ser penalizado com esse tipo de problema, não. E é importante que se corrija esse problema, né? Com certeza, com certeza. Até porque é um serviço que está se popularizando. Né? Muito, bastante. Onde você chega hoje em Caicó, você encontra, né? Esse chafariz. E não é porque está se popularizando que presta, inclusive, um serviço para a população que pode funcionar de qualquer jeito, né? Exatamente, essa é a nossa proposta. Mas a ouvinte aqui apagou aqui. Você lembra qual era a pergunta dela, Geraldo? Era uma reclamação também. Hã? Era uma reclamação, Vila do Príncipe. Ok, bem, mas ela apagou, se ela apagou a mensagem, né? Era o que a pergunta dela? Era também uma reclamação no Vila do Príncipe também. Ela informa que colocou pouco mais de R$2 e a água não chegou. Pois então parece que é um veja, problema recorrente, né? É um problema recorrente. As pessoas, eu oriento que as pessoas mantenham sempre o contato com esse número. E assim, a gente pode, enquanto vigilância sanitária, dar esse feedback, né? Não custa nada dar esse feedback, até porque a gente precisa desse contato lá presente na hora que a gente estiver fazendo a inspeção. Porque a gente tem que ter acesso à parte interna do chafariz. Só para fazer aqui, para passar aqui a informação mais correta, quando eu citei aqui o nosso amigo Luiz Henrique, né? Ele é o gerente de fiscalização do CRT, né, que é o Conselho Regional de Técnicos. Ele se refere a essa questão do técnico industrial, que seria o técnico em saneamento, química e controle ambiental. Ah, perfeito. Entendeu? Sim, com certeza. Que é quem também está apto a poder ser responsabilizado de forma técnica pelo equipamento, né? Com certeza. Então isso prova de que nós temos no Seridó várias pessoas com Nós temos várias pessoas. Nós temos um IFRN aí que forma dezenas de técnicos em alimentos, por exemplo, aí anualmente. Então, assim, não falta profissional no mercado, é um profissional batendo no outro. Então, é uma geração de emprego, Marcos. Então, assim, ao mesmo tempo que se regulariza, eu estou gerando emprego. Certo. Né? O advogado Bruno Henrique pergunta aqui, quem fiscaliza os níveis de cloração de água do chafariz? Vamos lá. O nível de cloração de água, ele tem que estar em um parâmetro de 0,5 a 2, né, como manda a legislação. Passou de 2, a água ganha um gosto, ganha um sabor, um cheiro de cloro. Mas o nível mínimo de 0,5 tem que ser respeitado, para que essa água tenha uma ação desinfectante. O responsável técnico, ele é quem faz esse papel de cloração. Quem fiscaliza é a vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária fiscaliza o chafariz e nós temos uma vigilância ambiental aqui a serviço de um programa chamado Vigiágua, que também faz essa parte de coleta de amostra de água e análise, tá? E a vigilância sanitária estadual, quando ela passa, ela tem vindo periodicamente, até para capacitar as vigilâncias municipais que não tinham conhecimento dessa portaria, que é nova, né? Eles carregam sempre um aparelho de verificação do cloro residual livre. E aí, assim, é uma aquisição que a gente pretende também fazer, né? É importante, porque o nível de cloro, ele é fundamental. E o Bruno, inclusive, ele insiste, mas a vigilância, ela vem fiscalizando, e onde é que se pode obter os laudos? Os laudos, primeiro de tudo, Bruno. Bruno Henrique. Ele tem que estar fixado na parede do estabelecimento. Os laudos têm que estar fixos lá. Quando a gente chega lá que o laudo não está, a gente tem que chegar junto da empresa. Mas vocês fiscalizam? Sim, estamos... Então a fiscalização dos níveis de cloração de água, ela existe aqui em Caicó? Ela existe, só que a gente não chegou numa maior parte porque as inspeções começaram agora no início de agosto. Deixa eu fazer aqui uma pergunta bem direta. Vocês têm equipe suficiente para que dê conta de fiscalizar tudo o que é competência da vigilância sanitária?
Sendo bem franco, assim, o número que a gente tem, não, mas a gente elenca prioridades. E agora a prioridade, como assim, passou esse período de decretos, que a gente só vinha falando de decreto. Ronda noturna, de multa, de etc. Nossa prioridade agora, graças a Deus, nós estamos de uma estagnação de casos Covid para uma descida, né? Agora nossa prioridade está sendo os chafarizes. Então, assim, quando a gente trabalha com RH limitado, né? Até o próprio prefeito, doutor Tadeu, vem à imprensa, explica que nosso RH é limitado para fazer os trabalhos. Então a gente tem que trabalhar com elencar prioridades. E a prioridade é chafariz no momento. Então não se preocupe, Bruno Henrique, que a gente vai passar esse mês, setembro, outubro, debruçando sobre esses chafarizes para que a gente torne o serviço aqui em Caicó o mais regularizado possível. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. É o seguinte, eu estou ouvindo aqui a conversa de Jackson sobre a água. Eu tive de observar um chafariz que foi aberto aqui em frente ao Antônio Aladim. Eu vinha da caminhada e tinha um rapaz pegando água e ele reclamou que colocou a prata de 2 pratas de R$1 e só veio até o meio o balde e ficou sem cair água. Eu mesmo vi que a água não estava caindo. Você agora vai responder a pergunta de sua mãe, né? Dona Fátima. Minha mãe. Até sua mãe foi vítima, não é que ela foi vítima, ela enfrentou esse testemunho aí, Jackson. Assim. O que responder a Dona Fátima Santos? Olha, mãe. Às vezes acontece também do reservatório não ter água, né? Por isso que tem que ter uma pessoa sempre vigilante, né? Para o estabelecimento. Porque se caiu água até o ponto em que não... eu coloquei 2 moedas de R$1, então eu tenho que ter um garrafão de 20 litros cheio, né? E aí se caiu metade é porque só tinha água para aquela quantidade. Ou a máquina reconheceu só uma moeda, ou só tinha água só tinha aquela quantidade de água. Então assim, a pessoa, eu vou frisar novamente, a pessoa responsável por passar pelos chafarizes, ela tem que tanto ter o celular de prontidão para atender a reclamação do cliente e para atender a vigilância sanitária quando for solicitado, tanto ela tem que ficar passando incansavelmente, praticamente fazer um expediente dedicado à manutenção desses estabelecimentos para que não ocorra essa situação com o consumidor, né? E também com o fiscal de vigilância sanitária, que é muito ocupado e está lá fazendo o trabalho de fiscalização e às vezes liga e aí não atende. Tem que ser feito, tem que prestar muita atenção nesse serviço. Ok, então só para recapitular, Jackson Santos, ele coordena a vigilância sanitária aqui de Caicó, está aqui reforçando a necessidade da importância, né, de quem tem chafariz aqui em Caicó, tem que se regularizar. Tem que se regularizar. Porque vai chegar o momento, e deve estar perto, inclusive, de que a vigilância vai partir não só para esse trabalho educativo, de ajudar, na medida do possível, dentro da legalidade, inclusive, esses profissionais a se regularizar. E também de cobrar, né? Sim, de cobrar, com certeza, porque é um serviço que atinge a população indiretamente. Mexe com a saúde do povo. Mexe com saúde, que a água é alimento. A água é saúde direta. Então, tem pessoas que não compreendem o risco que a água pode trazer. A gente recebe, inclusive, denúncia, Marcos, que, claro, é uma denúncia difícil de ser provada, mas que a gente recebe denúncias acusatórias, que podem ser... Os empresários falam que pode ser por questão de briga comercial, né? Montagens. Mas que a gente tem que levar como relevância, porque é um trabalho o chafariz é um negócio que ainda não está regularizado. Se não está regularizado, a gente abraça essa denúncia como suspeita. Porque tem gente que chega e diz, eu e minha família estamos com diarreia e cólica abdominal, depois que tomamos água X. Isso aí pode ser, a gente pode tratar como uma verdade absoluta? Nada, a gente não pode tratar nada como verdade absoluta. Nem como mentira também. Nem como mentira também, porque são sintomas que são provenientes de uma água contaminada, entendeu? Então, assim, a gente tem que regularizar para resguardar o profissional que está na empresa vendendo água. Até mesmo esse profissional tem que ter um layout lá que ensina a pessoa a limpar o recipiente, porque se a pessoa está vendendo água de qualidade limpa, então se o cliente chega com o recipiente sujo e adoece,
Não foi a empresa de água que adoeceu o cliente que não cuidou do seu recipiente. Isso resguarda a empresa. E a gente sabe, aqui sendo bem franco, a gente sabe que a sociedade tem se reinventado nessa questão, nessa época de pandemia, e muitas pessoas têm, inclusive, ter feito uma adesão a esse equipamento para ganhar o seu pão de cada dia. Agora, isso não justifica você não trabalhar dentro da legalidade. E, por exemplo, aqui hoje nós trouxemos aqui vários relatos, inclusive continuo aqui recebendo relatos, né, de pessoas aqui no nosso WhatsApp, dessa questão de coloca dinheiro, a água não sai da forma que é prometido, né? Então, se o meu estabelecimento, se o meu equipamento ele funciona perfeitamente, tudo ok. Agora, se é preciso que as pessoas que trabalham com esse ramo aqui façam essa reflexão, tenham a humildade de receber, inclusive, essas críticas dos clientes, porque quem sustenta o negócio é o cliente. Com certeza. Né? E que resolva aí essas questões, né? Que consertem esses problemas que, porventura, estejam acontecendo, né, Jackson? Exatamente. Que ainda nem questão de vigilância sanitária. Não. É questão até de garantia de um bom serviço ao consumidor, né? O Rodrigo Bossa pergunta aqui, sobre a questão de impostos municipais e estaduais, está sendo pago por esses equipamentos ou você não é da competência da vigilância? Não. Procurar o setor de tributação para tirar essas dúvidas. Seria mais a questão da tributação, né? O Bruno aqui ainda continua inadmissível que ainda se considere tempo para a regularização de algo que mexe diretamente com a saúde da população. A norma já existe, não tem prazo para se adequar. Durante o prazo, pessoas podem adoecer seriamente. Você concorda com o Bruno? Não, concordo, claro. Assim, o tempo vem passando, mas assim, abre muito rápido o chafariz, é muito burocrático e por isso que eu estou aqui. Meu nome? Bruno. Por isso que eu estou aqui, Bruno, para garantir que agora nós temos que nos debruçar sobre isso, porque não é algo simples. As pessoas estão montando, a vigilância também não tem olhos em todo local, as pessoas abrem o chafariz sem a documentação necessária, né? E aí a gente, quando vai fiscalizar tem 5 nas nossas costas abrindo e funcionando, e o tempo que a gente leva para fiscalizar, os outros que não estão regularizados estão funcionando. Então, assim, a vigilância pode ter 50 fiscais, mas isso vai continuar acontecendo. Isso não é só no serviço de água, não, tá? Serviço de outros tipos de alimentos também acontece. Jackson, obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com o nosso programa e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Pronto, queria que você fizesse mais um apelo para que as pessoas que têm esses equipamentos possam procurar a vigilância para se regularizar o mais rápido possível. Mas isso que justamente é isso que eu iria dizer. Era a sua mensagem final. Era. Pessoas que estão interessadas em abrir um chafariz diante dessa complexidade, né, que existe para se montar um chafariz, tanto que minha preocupação é essa. Eu não estou aqui de uma forma como se eu tivesse aliviado para todo mundo. Não, vamos trabalhar até setembro, outubro, que sem a gente não vai fiscalizar, não. Não é bem assim. A gente tem recebido chafarizes com vontade de se regularizar desde maio, tá? Então, assim, não é de agora que a gente está intensificando, não. Agora que a gente tem RH total, nós temos uma equipe de alimentos totalmente competente, totalmente dedicada ao trabalho de regularização dos chafarizes, né? Tinham que dar conta, infelizmente, numa alta de casos Covid, tinham que dar conta de bares e restaurantes, de supermercados, aquelas filas de banco que a gente não conseguiu resolver, infelizmente, até hoje, porque é uma coisa praticamente impossível de se resolver, né? Precisa de muita gente envolvida e a gente não dispõe desse RH todo. Mas aí agora a gente tem uma equipe de alimentos, do setor de alimentos, dedicada a esse trabalho. E quem tiver interessado em abrir um chafariz, primeiro, antes de procurar a empresa para se filiar, procure a vigilância sanitária para entender o quão complexo é esse trabalho. O George Darlos coloca aqui a portaria sobre chafariz, já acabou de... Deixa eu só abrir aqui rapidinho aqui a mensagem, porque muitos comentários aqui chegando, e ele acabou aqui saindo da nossa timeline, né? O George Darlos Araújo coloca, a portaria sobre chafariz já existe há alguns meses. A inércia da vigilância é muito grande. Vocês são inertes? Eu não chamo de inércia. Inércia é você ficar parado e não fazer absolutamente nada. Não é bem assim. Eu falei, inclusive, né? Acho que o seu George não prestou um pouco de atenção na parte que eu falei, de que nós temos só de uma empresa 13 chafarizes cadastrados e prontos para ficarem regularizados com alvará sanitário. Ou seja,
Não depende só da vigilância ir lá, até porque a gente não tem olhos em todo o local de Caicó. Mas os empresários estão procurando a vigilância desde maio, a portaria de março, mas para que a portaria fosse colocada em prática, as vigilâncias municipais tinham que ser capacitadas, e aí a gente ficou dependendo do Estado, que fez um excelente trabalho pelo Seridó, pelo oeste do Estado, capacitando nós da vigilância municipal, das vigilâncias municipais, e a partir dessa capacitação teórica e prática, na rua, visitando estabelecimentos, fazendo as primeiras intervenções, que foram difíceis, não foram fáceis, pela resistência também da população e de alguns empresários. E não estou falando em Caicó, estou falando a nível de estado, isso é relatado pelos fiscais estaduais. Vem acontecendo desde que a portaria foi publicada. Agora que Caicó é uma cidade grande, a gente faz 5, 10 chafarizes, mas 30 estão descobertos. Isso é natural. Então, vamos com paciência, que a portaria é desse ano. Então, é natural que o resto do ano a gente faça esse trabalho. Obrigado, Jackson. Obrigado, Marcos. Valeu. 7h45. Volto já com mais informações aqui no nosso